Boa noite a você, meu amigo, minha amiga que está conosco. Temos várias pessoas que já estão nos assistindo. É uma satisfação que nós abrimos essa live para falar de um tema de suma importância. Geralmente, muitas mulheres acabam se relacionando com pessoas que nem imaginam que podem ter um futuro relacionamento violento, abusivo, em vários sentidos. E nós, do movimento Unidos por Elas, estamos aqui para proporcionar para vocês conhecimento de como detectar um relacionamento abusivo. E eu falo com você, mulher, eu falo com você, adolescente, eu falo com você, mulher, senhora, uma pessoa já vivida, porque isso acontece com várias faixas etárias. Não vamos dizer que são apenas os adolescentes. Então, nós mulheres somos mais sensíveis, nos envolvemos nos relacionamentos, nos entregamos, né, 100%, e às vezes, muitas vezes, pela emoção, pelo amor, pelo carinho, não detectamos esse tipo de relacionamento abusivo. E eu também falo por outro lado também. Existe raridades, né, de relacionamento também, a qual a mulher também acaba tendo uma super proteção, um super cuidado, super ciúmes também com seu namorado. Então é para os dois lados. Então tem você que está nos assistindo, conhece alguém que está passando, que você já identificou, mas ela ainda não identificou, que está no relacionamento abusivo, compartilhe essa live. Compartilhe com 2 pessoas, amigos, para, de repente, os pais dessa jovem, os pais desse jovem, e, de repente, com certeza, vai ser útil. Ou você que, de repente, não tem ninguém nesse perfil, mas você pode ajudar o seu filho, seu amigo ou um parente. Então, compartilhe com pessoas que, com certeza, o conhecimento nunca é demais. Você pode sempre ajudar ao próximo. E é nesse objetivo que, Unidos por Elas, estamos trazendo nessa noite esse tema, que aborda o que a gente sempre fala, a proteção da família. Porque Unidos por Elas é um movimento associado à Associação das Mulheres para a Paz Mundial, a qual, desde já, eu envio uma saudação à nossa presidente, a Georgina Esparza, a vice-presidente Célia Regina, um grande beijo, um abraço, tenho certeza que elas estão nos assistindo agora. Elas fazem parte desse projeto, a qual eu, Marcelene Soares, sou idealizadora, mas não faço isso sozinho. Com a ajuda de todos, nós fazemos vários movimentos. E, especialmente, o Unidos por Elas, para quem não conhece, que está assistindo a primeira vez, é um movimento que visa, né, a proteção da família. A gente sabe que existe um alto índice de violência doméstica. A gente sabe que a vítima é presumidamente a mulher, mas não só ela. Tem a criança que sofre abalos, né, em questão do seu comportamento no ambiente escolar, diminui o seu grau de aprendizagem. Isso já foi comprovado através de outras lives que a gente trouxe aqui com uma diretora que apresentou vários exemplos, trouxe realmente essa realidade. E, por outro lado, também tem o agressor. O agressor, claro, existe a lei penal que tem que ser posta em prática. E a Lei Maria da Penha é uma lei de proteção à mulher. E o agressor agredindo a mulher, com certeza ele vai ter uma penalidade. Mas o problema é quando ele cumprir essa pena, ele vai sair para a sociedade. E se ele não tiver um tratamento adequado, ele vai replicar essa violência. Seja com novos relacionamentos, ou seja com a volta da primeira parceira, a primeira esposa, se ela se aceitar. Nós não interferimos na vontade dela. Mas, enfim, existe uma forma de uma vez por todas, quebrar esse ciclo de violência através de tratamento. E esse tratamento com equipe multifuncional. Nós temos exemplos aqui no Paraná que funciona. Já falamos várias vezes que esse tratamento é um índice praticamente zero de reincidência.
E eu gostaria que você soubesse mais. Quero que você visite o nosso Facebook, Unidos por Elas, nosso Instagram, Unidos por Elas, para você saber um pouquinho mais desse movimento que com certeza vai, de forma conclusiva, diminuir o índice de violência doméstica aqui em Curitiba e região metropolitana, porque esse é o nosso objetivo, cuidar de toda a família, porque todos sofrem com essa violência. A mulher, com certeza, a primeira da frente, mas toda a família, inclusive há casos também de animaizinhos que também sofrem violência dentro desse contexto. Então, nós da sociedade, nós que estamos aqui, eu como já fui vítima durante 10 anos, sinto na pele o que é realmente essa violência, o que essa mulher sente. E, por outro lado, tem um valor enorme. Eu tenho valorizado muito a minha família e quero também que várias famílias sejam reconstruídas e que esse agressor tenha a oportunidade de ter a sua família e que essa mulher tenha a oportunidade de reescrever a história da vida dela e esse jovem tenha um bom futuro, um futuro tranquilo, com uma infância sem nenhuma mácula, sem nenhum problema. Mas, trazendo ao nosso tema de hoje, eu queria, antes de mais nada, antes de chamar a nossa querida convidada, amiga, falar a todos os nossos amigos psicólogos. Hoje é um dia especial, hoje é o dia do psicólogo. Uma mente saudável é fundamental para o bem-estar de qualquer indivíduo. Ciente disso, no dia 27 de agosto, comemoramos o Dia do Psicólogo e da Psicologia. É o Dia Internacional do Psicólogo. Data que a profissão foi regulamentada no ano de 1964, através da Lei 4.119 de 64, no governo João Goulart. Então, eu gostaria de mandar um abraço todo especial ao nosso amigo, doutor André Lucas Miranda Gonçalves, esteve a semana passada com a gente, trouxe muito conhecimento. Esteve também com a gente no dia 14 de março, com um evento que a gente teve na Praça Santos Andrade, do Movimento Unidos por Elas. E quero me comprometer com todos os psicólogos que esteve com a gente no dia 14 e entregar um certificado de honra ao mérito, pessoalmente para vocês, inclusive para a nossa participante de hoje. Ela que também, além de ser psicóloga, ela foi madrinha do meu casamento, né, no segundo casamento, tenho um carinho enorme por ela e gostaria de descrever um pouquinho a qualificação antes de chamar e parabenizar pelo dia de hoje. Ela é formada em 2001 pela PUC do Paraná, ela é especialista em terapia cognitiva comportamental, especialista em psicologia clínica também. Um trabalho humanizado há mais de 19 anos de experiência. Eu quero convidar e dar desde já os parabéns à doutora Suzana de Souza Vieira. Boa noite, doutora Suzana. Boa noite. Boa noite, parabéns pelo dia. Boa noite, é uma satisfação estar aqui. Para mim é um presente, né, especialmente nesse dia que nós comemoramos o Dia do Psicólogo. Então, para mim é um presente estar aqui. Também é uma satisfação falar sobre isso, que é tão importante, porque a prevenção ela é a peça-chave, né, de tudo. Porque, assim, muitas mulheres que já passaram por situações difíceis, elas não tiveram uma orientação, né? Não tiveram um respaldo para poder saber lidar com a situação. Então, é muito bom poder falar aqui de prevenção, tá? E poder falar dos dois lados, né? O lado tanto da mulher quanto o lado do homem também, que é importante, né? A gente passar isso, né? Então, eu quero agradecer, muito feliz por estar aqui e também obrigado pela lembrança do casamento, né? Muito bom. Né? A gente não esquece, né? Esses momentos, né? Essas situações assim, a gente sempre lembra. E é muito bom ser reconhecida, né? Não só pela profissão, mas pela amizade também, né? É muito bom a gente saber que
temos a lembrança que as pessoas não esquecem, né? Então, eu estou aqui para ajudar, agregar, tá? Para que a gente possa ajudar as pessoas aí. Ah, é muito importante. Doutora Suzana, tem aqui vários comentários. Eu queria até, né, para que essa pessoa fosse participativa, nós já até combinamos, né, que ela pode perguntar, está à disposição para fazer perguntas, nós vamos ter aqui um bate-papo, não tem um roteiro, a gente tem, assim, como se fosse uma roda de conversa virtual, né? Então, a gente, vamos fazer, mas antes de mais nada, eu vou falar os nomes de algumas pessoas, se a doutora conhecer também, pode dar uma boa noite, tá? Sim. Nós temos aqui várias pessoas com a gente, Rosemary Nandes, um abraço, Rosemary. Ela diz boa noite. Tem a Célia Moreira Rodrigues. Parabéns, essa live vai ser demais. Beleza. Célia Moreira, florzinha, boa noite a todos. Ah, o Andres Paz, meu marido. Você conhece, né? Um beijo ao meu marido, que é o meu apoiador número 1, apoiador da Causas Unidos por Elas, ele também é apoiador. Unidos por Elas fala, boa noite, queridos amigos. Lucas Patrick está com a gente também, boa noite, Lucas. Rose Costa está com a gente, boa noite, Rose. Andréa Bueno diz boa noite. A Rosângela Rosa, Rosângela Rosa, conhece ela também? Conheço muito bem. A minha querida sogra. Conheço. Boa noite, doutora Marcela. Boa noite, minha querida sogra. A Marialda Nogueira diz boa noite. Simone Bonato, boa noite a todos. A Isabel Santos, boa noite, manda um abraço. A Dulce Oleira, muito bom o seu programa, Deus abençoe. É de Pinhais, tá com a gente também. Pinhais, né, querido, né? Aparecida Teodoro, boa noite. A Marli Dias, um abraço de Santa Felicidade, a todos de Santa Felicidade, um grande abraço. Unidos por Elas, vamos quebrar o ciclo de violência doméstica através da justiça restaurativa. Isso mesmo, vamos lá. Temos também aqui meu esposo falando, boa noite, doutora Suzana Vieira. Boa noite. A Joanice Teles, parabéns. A Fernanda Belão, amiga de faculdade. Boa noite, parabéns para o dia do psicólogo. Muito bem. Temos aqui também a Aparecida Teodora, da Associação das Mulheres para a Paz Mundial, está presente. O Luiz Antônio, parabéns a todos os psicólogos. Muito obrigada, Luiz Antônio. Aí, é para a doutora aí, ó. A Simone também, parabéns aos psicólogos, linda profissão. É verdade. A Débora Teles Cipolla, boa noite. Célia Gomes, super fã. Aí, obrigada, Célia. Olha só. A Miriam Batista também está com a gente. Deixa eu ver aqui, vamos parar em uma aqui, porque a gente não. Daqui a pouco a gente vai falar os demais. Parabéns, a C.L. Gomes, parabéns, já amo. Ela já está amando essa live, sem começar, já está amando. A Juraci Paz, que ela é de Araucária, boa noite a todos. Ela tem o mesmo sobrenome, mas somos amigas, mas não somos parentes do veneno. Coincidência. Mas vamos então ao nosso tema de hoje. Doutora Suzana, digamos, o nosso contexto de hoje é aprenda a detectar um relacionamento abusivo. Sim. O que a doutora tem a falar, né, na parte da psicologia? Fique à vontade, se sinta em casa. Nós somos uma roda de conversa entre homens e mulheres que vamos também aqui, né, trocar ideia. Sim. Fique à vontade para fazer, né, as suas considerações. Só peço desculpas aí de algum tempinho a gente interromper para só dar uma boa noite para as pessoas ou para alguma pergunta. Mas fique à vontade. Olha, como nós estávamos conversando, é um tema bem pertinente, necessário, né? Por quê? O que acontece? Falando primeiro da parte da menina, né?
Quando, por exemplo, uma menina está em formação, principalmente adolescente, a menina geralmente não tem muita experiência e nem orientação dela própria, né? Ela precisa de alguém de fora para poder ajudá-la. O que a gente percebe? Muitas acabam indo por impulso. Por exemplo, conheceu lá um rapaz, né? Se apaixona pelo rapaz, mas ela não se interessa muito em saber a família, né? Como que esse rapaz se relaciona, como que ele vê o mundo, porque a paixão, ela geralmente é cega, e ela é mais, assim, instintiva, né? E nisso que falta a orientação. Muitas vezes são meninas que são de lares que não têm muita estrutura. E aí muitas querem sair de suas casas, muitas querem liberdade, né? E aí encontram uma pessoa que elas confiam muito, que elas querem muito que essa pessoa faça parte da vida delas, então, elas não verificam o que tem por trás, como que é a família, porque o meio familiar é o mais importante da gente verificar. E muitas vezes não acontece isso. Eu tenho atendido muitas moças que, em 6 meses que conhece uma pessoa, ela já vai morar com a pessoa. E ela só vai conhecer essa pessoa depois, né? E aí é que acontecem as situações difíceis. Por quê? Chega no momento em que a pessoa começa a mostrar realmente a intenção dela. A intenção não era casar com aquela menina, não era ficar com aquela menina, e de repente está ali naquela situação, naquele contexto, tá? E ela não sabe muito bem como que esse rapaz ele lida com situações difíceis, situações assim do cotidiano, situações assim que eles precisam ter um respaldo, né, emocional. E aí que começam as divisões ali, né? E a gente sabe que muitos acabam agredindo fisicamente, né? Muitos agridem com palavras, e acaba destruindo todo o sonho daquela menina. E geralmente essa menina está desprotegida, ela está assim sem ajuda até da família. E muitas vezes elas ficam nesse relacionamento porque elas não têm para onde ir e não tem também alguém que as sustente, né? E acaba passando os anos. Então, por isso que nós temos várias mulheres aí com 30 e poucos anos, né, 40 anos até, que já estão há tempos com uma pessoa assim, e muitas pessoas se perguntam, mas por que tanto tempo, né? E a gente não sabe a situação dessa mulher. E quando ela vai fazer uma denúncia, por exemplo, na delegacia, e que entra na Lei da Maria da Penha, aí que você vai descobrir todo o contexto daquela mulher, né? Tudo que ela viveu, por que ela continuou assim, por que ela não consegue sair daquele relacionamento, muitas coisas que vêm de lá enraizadas, tá? E aí que ela precisa de um amparo, precisa de uma proteção. Eu acho muito importante esse trabalho que você falou, né, Marcilene, desse amparo, dessa pesquisa até que vocês estão fazendo, porque tem muitas mulheres que não têm realmente um respaldo, assim, não tem nem para onde buscar ajuda. Eu não sei se vocês sabem que tem a Casa da Mulher ali no Cabral, né? Sim, Casa da Mulher Brasileira. Casa da Mulher Brasileira, né, que tem ali no Cabral. Essa casa, ela abriga mulheres que não têm para onde ir quando tem problemas assim, tá? É algo que já é importante, mas é importante ter mais programas para que elas possam ter um respaldo, elas saibam que elas não estão desprotegidas, tá? Doutora Suzana, a senhora me fez lembrar, né, dessas poucas palavras, do contexto de vida que eu passei, né? Eu fui criada apesar de conhecer a minha mãe, eu fui criada com uma mãe adotiva que era parente da minha mãe, porque ela se relacionou com uma pessoa que tinha um relacionamento abusivo
e que até, né, ela colocava eu, né, na verdade, em risco, e acabei ficando na casa de um parente e ela me visitava. Sim. E como essa pessoa que me criou com 15 anos, eu a perdi, que era a minha referência de vida, minha referência de, né, de educação, de vida, era como se fosse minha segunda mãe, né, que deu toda a minha educação, todo o amparo, me acolheu no momento que eu mais precisava. E logo com 17 anos, praticamente foi meu primeiro namorado, né, eu me relacionei com meu futuro marido, né, o primeiro casamento, e o que aconteceu? A gente ficava praticamente o dia inteiro juntos. Então, eu me apeguei a ele de uma forma que eu não enxergava o que ele fazia, ao ponto da minha sogra, na época, né, futura sogra, falar que, poxa, você não está vendo como ele é? Mesmo assim, você está vendo com quem você está relacionando. Então, assim, ele não maltratava a minha sogra, mas, assim, ele fazia cenas que, assim, de exposição e de agressividade, e depois ele, desculpe, me perdoe, eu não sou assim, tal. Mas eu já estava envolvida. Então, uma forma de analisar digamos, identificar esses relacionamento abusivo seria uma parte bem no começo, onde não tem a questão do sentimento. Usar mais a racionalidade, ou seja, a razão antes de entrar no relacionamento. Então, essa menina, não só a menina, mas mulheres maduras também, sensível, ela está conhecendo uma pessoa. Ela tem que ser atenta a esses detalhes, né? Como a doutora colocou, primeiro ver o relacionamento com a família. Sim. Quais seriam alguns outros detalhezinhos que, de repente, a gente pode perceber usando a razão, não se emocionando tanto, que foi o erro que eu cometi? Isso é uma excelente pergunta. Eu estava até pensando nisso hoje à tarde, né? Porque esses sinais, eles geralmente aparecem, mas muitas ignoram, tá? Porque a paixão, a moça, né, a adolescente, é muito levada pelos instintos, e a paixão, ela é instintiva, ela é, assim, breve, mas ela é instintiva, né? E o que acontece? Vamos falar, eu estou falando do lado da moça, da mulher, por enquanto, não estou abordando tanto o lado do rapaz, para a gente não confundir, para a gente poder entender. Então, assim, tudo que eu falar aqui é a respeito da mulher, por enquanto, tá? A respeito da mulher, para o pessoal até entender como que é o processo, né, da mulher. Então, assim, quando a menina se apaixona, ela só vê o lado bom do rapaz, ela só vê as qualidades. E pode acontecer de até parentes, como no teu caso, a sogra ou pessoas próximas chegarem e falarem, alertarem, mas ela não vai ouvir. Porque o que importa é o que ele fala. Aí ele tem lá uma atitude, por exemplo, corriqueira, os dois, né, saem ali para dar uma passeada, vão no cinema, enfim, e ele tem umas atitudes grosseiras ali que ela percebe, né? Mas ela pensa, não, ele está nervoso, ele, né, tá com algum problema, eu vou relevar. Aí releva. Daqui a pouco, de um tempo, de novo, outra atitude. Uma voz áspera, né? Um jeito bruto de lidar, de falar. Mas é o jeito dele, né? Ele ele deve estar chateado com alguma coisa, ele está com problema, eu vou entender. Eu quero ajudá-lo, eu quero que ele fique bem, então eu vou entender. Passa, tá? Daqui a pouco, de novo, mais uma situação. Não chega a ser uma agressão física, tá? Mas uma agressão de palavras, de atitudes, né?
de repente, reparar até no jeito da menina, você fala de um jeito que eu não gosto muito, ou então, olha como você está engordando, olha como você está ficando, né? Começa a depreciar. Mas deixa para lá, não, né? Eu acho que eu tenho que melhorar mesmo, quer dizer, daí a menina começa a colocar para ela, sabe? Como se ela fosse a errada. Deixa que eu vou fazer alguma coisa para que ele se agrade, né? E ela começa a relevar. Aí, veja, passa de repente 1 ano, 2 anos, aí a coisa fica mais enraizada, porque daí já entra a família no meio, né? E aí já vem planos, de repente, para até morar junto, porque hoje em dia a gente sabe que o pessoal está, né, nessa situação. Aí vai lá morar junto, né? E, de repente, depois que mora junto aí, que começa a ter outros tipos de agressões. Assim, eu faço atendimento clínico, já tirando aí alguns anos que eu passei trabalhando em empresas, uns 10 anos de atendimento clínico. Os outros anos eu trabalhei com empresa, tá? Mas todo esse tempo que eu tenho da psicologia foram 10 anos de atendimento clínico. Então, nesses atendimentos eu vi muitas situações assim, né? De tipo, mulheres que eu comecei a atender lá com seus 40 anos, né? E contando como que foi, enfim, desde o início, quer dizer, todas as histórias são parecidas, tá? Aquela coisa de olhar o lado bom, né? Porque geralmente as meninas e as mulheres que se envolvem assim, elas têm uma carência, né? E a autoestima delas também está bem estremecida, não é uma autoestima definida, né? Então elas têm assim uma carência, uma autoestima baixa, elas precisam de aprovação o tempo inteiro, elas precisam que alguém esteja do lado delas, elas têm medo de ficar sozinhas, elas têm medo de seguir, elas não acreditam nelas mesmas, de que elas conseguem sozinhas, né? E elas vão ficando, e aí tem pessoas que ficam 20, até 30 anos no casamento, assim. E as pessoas de fora veem, né, o que está acontecendo e ficam se perguntando, mas por que a fulana fica assim? Por que a fulana não sai? Né? Essa mulher, além dela ter que aguentar o que ela aguenta em casa, ela ainda aguenta críticas de pessoas que não entendem, né? Sim, pegando esse gancho, doutora, né, que eu morei em São Paulo, né, e esse relacionamento foi em São Paulo, e eu acabei vindo para Curitiba, e aqui foi onde eu rompi esse relacionamento, porque houve um fato maior, né? Mas, assim, em São Paulo eu ouvia justamente isso, porque como eu sempre valorizei a família, eu queria todo jeito que a família se estruturasse. Eu acreditava na mudança da pessoa, mas se agravou. Depois dessas questões, durante o casamento, veio as agressões físicas. Por conta das crianças, por conta da baixa autoestima, por conta de questões de provar para mim mesmo e para minha família que minha família estava errado. Então, foram vários fatores que me fez perseverar durante 10 anos para ver se havia uma mudança. Uhum. Mas durante o decorrer, como a exposição era muito grande, eu já cheguei aos comentários falando assim, poxa, essa mulher parece mulher de malandro, ela gosta de apanhar. Então, assim, tem críticas, assim, cruel, que não sabe o que a mulher passa. Então, quando a senhora falou isso, eu lembrei perfeitamente desses comentários. Pessoas que viam, ó, essa não tem atitude porque gosta de apanhar. Não é gostar, são vários fatores. Né? A senhora, dentro dessa atuação clínica, dá para descrever N fatores que a mulher se permite estar nesse ambiente agressivo, né? Por causa até mesmo das famílias, enfim, vários outros fatores, né? Não sei o que a doutora tem mais a acrescentar sobre a permanência da mulher no ambiente abusivo, agressivo. Sim. Olha, por isso que é importante a gente falar aqui sobre isso, porque muitas vezes essas mulheres se sentem desamparadas. E, assim, até devido a essas críticas, muitas ficam caladas,
não conseguem, assim, colocar, porque vem a vergonha, né? Vem o medo, infelizmente muitas recebem ameaças, mas o que eu queria, assim, deixar bem, assim, claro aqui, que eu acho que é mais importante da gente ver é a prevenção, né? O que acontece? Quando há prevenção na adolescência, se evita de viver isso, sabe? Evita de viver tantos anos, né, com uma situação assim. Porque a adolescente, eu atendo adolescente, eu sei que a adolescente, ela precisa de alguém como se fosse um mentor, uma mentora, sabe? O que ela tem com a gente, quando há um atendimento e há um vínculo, né? A adolescente tem a gente como mentora. Então, tudo que é passado, tudo que é falado, ela aceita, ela começa a perceber, né? Mas se não tem isso, aí ela acaba caindo realmente na teia, tá? E para ela aquilo tá certo. Quando, por exemplo, ela decide morar junto com um rapaz ou até casar, né, o casamento, para ela tá certo. E muitas têm a fantasia de que vão mudar aquele rapaz. Elas vão mudar ele, né? Elas têm essa fantasia de que, não, ele é assim, mas eu com o meu amor, eu com a minha atenção, a minha compreensão, eu vou mudá-lo. Eu vou fazê-lo ficar bom como eu. Mas não é essa a realidade. A pessoa só muda se ela quiser, né? Então, se ele não quer mudar, ele não vai porque você ama ele, ou porque você é boa, ou porque você é forte, né? Você não vai conseguir mudá-lo, né? Então, é esse tipo de orientação que as adolescentes precisam quando se tem assim, quando se parte para esse lado de relacionamentos, né? Eu acho muito importante quando buscam, por exemplo, no consultório, atendimentos para adolescente no quesito relacionamento, porque elas precisam disso. Muitas vezes elas não ouvem o pai, a mãe, não ouvem, elas ouvem a amiga, elas ouvem a professora, né? E a psicóloga, né? Se elas vão para o consultório, elas ouvem. Então, é importante, né? E nesse contexto da permanência, né? Até que você estava falando sobre a gente colocar mais algumas questões aí, é a gente compreender que essa mulher, ela não está ali porque ela quer, né? Porque ela gosta de apanhar, ou ela gosta de ser humilhada, né? Ela gosta de ser, assim, ultrajada. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser ultrajado, ninguém quer ser infeliz. Todo mundo busca algo bom, busca felicidade, mas ela tem dentro dela uma fantasia de que ela pode mudar aquela situação onde envolva ela e outras pessoas. Ela não sabe que ela só pode mudar ela mesma e que o outro ele só vai mudar se ele quiser. Então, ela precisa o quê? Ela precisa de uma ajuda externa, tá? Ela precisa de ajuda de profissionais até, para que ela chegue a essa conclusão de que aquilo para ela não é bom. Não é que ela, por ela assim se achar forte ou até boa o suficiente, que ela vai mudar aquela situação, mas que aquela situação não é boa para ela. Aí nós entramos na autoestima, né? Quando eu falo que a mulher, né, tem a fantasia de que é boa, não estou falando que é autoestima, tá? Eu estou falando que ela se considera forte o suficiente para mudar aquilo, mas a autoestima dela está rebaixada, ela não se conhece ainda, ela não sabe que ela tem atributos, né? Sim, perfeito. Eu ia pedir para a equipe técnica arrumar o nome ali da doutora, colocou errado, mas eles já vão arrumar, tá? É que, na verdade, o meu notebook,
Ele ainda está com o nome da minha mãe, porque era dela. O nome dela, mas a equipe técnica dá para consertar, tá Tá. bom? Você que é a equipe técnica, se Não, é puder. que o meu notebook, ele ainda não foi atualizado ainda pro Não, mas meu tranquilo. nome. Mas, doutor, ainda na questão da prevenção, por exemplo, uma jovem, uma mulher madura, enfim, independente da idade, ela está começando um relacionamento e ela percebe que aquele rapaz, né, ou aquele senhor, começa assim, ela tá no celular, assim, ele, com quem você está falando? Ou de repente ele pega e fala assim, poxa, não é legal você usar esse tipo de roupa? Ou você fala, poxa, você fala muito com a sua família, você é muito dependente da sua família. Ou de repente ele fala assim, ela convida para ir na família e, tudo bem, uma vez tudo bem, mas eu não gosto muito, não. Vamos ficar com a gente, conversa só a gente. Eu sou o seu melhor amigo, eu sou o seu companheiro. Acho que aquela tua amizade que tem ali não é muito boa, porque é isso, é aquilo. Ou seja, tenta limitar ela. Esses também são sinais de certa. Que isso vai, digamos assim, encadear num relacionamento abusivo? Aí nós entramos na parte do homem, né? Que é, no caso, ele que está agindo, está realmente pressionando, né? Então, nós entramos nessa parte. Tem muito homem que age por insegurança e a autoestima dele também é baixa, né? Então, assim, quando tem essa situação de pressão, de não deixar usar tal roupa, ou não deixar falar com as amigas no telefone, não dá liberdade, né? Porque cada um tem a sua liberdade, assim, claro, as pessoas que têm noção, né, têm uma formação mental, emocional, cada um sabe dos seus limites, né? Então, quando uma pessoa é casada, ela sabe dos seus limites, ela não vai ultrapassar isso. Mas quando a pessoa que está do lado, ela age como se o outro não tivesse limites e quer limitar o outro, quer assim colocar a opinião dele, isso já é uma agressão. O Sim. fato da pessoa querer impor a opinião dela, isso já é uma agressão. Por quê? Não está dando espaço para o outro, porque o outro também sabe dos seus limites. Né? A outra pessoa, ela sabe até onde ela pode ir, mas o outro não confia, então o outro impõe, coloca a opinião dele. Por quê? Por insegurança e a autoestima que também está abalada. Então, se eu deixar a minha esposa se vestir de tal forma, ela vai chamar atenção e eu não posso deixar isso acontecer. Só que eu também não quero que ela se sinta a dona, né, de tudo ali, ela se sinta, né, a bonita, né, a boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou limitar, eu não vou deixar. Eu preciso verificar o que ela está falando no telefone, com quem ela está falando. Por quê? Porque eu, na verdade, não tenho subsídios para que ela goste de mim. Eu me sinto não merecedor. Então, eu não posso deixar que ela conheça outras pessoas que eu considero que são melhores do que eu. Isso é autoestima, né? E aí ele vai começar a limitar, ele vai começar a cortar, né? E dependendo da insegurança dele, dependendo de como ele foi, inclusive, educado, ele vai partir para agressão física. Só que essa atitude já é uma agressão. Então, a prevenção seria nesse sentido, de já analisar no começo, de forma racional, esse tipo de atitude. São pequenos sinais que vão detectar que esse relacionamento cada vez mais vai ser abusivo, chegando até as vias de fato, que seria a violência. Sim. Então, isso é muito importante analisar. Né? As mulheres têm que ter essa visão racional no relacionamento. Uhum. Outra coisa que é importante a gente frisar aqui, para que a gente não seja também tão radical, né? Sim. Né? No que nós estamos conversando aqui,
é que também existe a parte da flexibilidade, tá? No sentido assim, por exemplo, você conhece, a moça conhece um rapaz e ela já começa de cara a ficar com medo daquele rapaz, né? Porque ela já fica assim, aí já é uma outra situação, já é uma situação contrária. Ela de tanto ser falado, de tanto talvez a família ficar protegendo, né? Ou até dizendo, olha, com quem que você vai se envolver, cuidado e tal. Aí ela se envolve com o rapaz, e esse rapaz, ele tem uma educação mais rígida. Aí ele vai agir de forma mais rígida também, né? Ele não é um rapaz que dá muito carinho, né? Não fica assim, dando flores, ou então ligando toda hora, né? E aí essa menina já começa a pensar, não, esse não serve, né? Mas a gente precisa também analisar que existe, entre aspas, né, situações em que a gente precisa ter flexibilidade também. Porque não significa, tá? Quando um rapaz ele é assim mais rígido, até mais menos emotivo, tá? Menos romântico, vamos dizer, que ele seja abusivo, que ele vá, né? Ele pode muito bem ter aí uma dificuldade devido à educação que ele teve. Né? Então é importante a gente também ver essa flexibilidade, porque eu tenho moças, né, que eu atendo, que tem situações assim também. Elas ficam tão assustadas com certas coisas que elas escutam, que elas veem, por exemplo, para mim, nossa, mas o meu namorado faz isso, eu acho que ele é abusivo, né? E a gente vai, no decorrer, né, enfim, do que ela passa, vai verificar que não, que é essa questão de educação, que ele foi educado de uma forma mais rígida, talvez, sei lá, um exemplo, o pai militar, né? Isso que eu imaginei. Não estou falando aí dos militares, né? Não estou assim, né? Não estou assim frisando que os militares sejam durões, nada disso, mas assim, a gente sabe que uma pessoa que é do regime militar, que trabalha, inclusive, com isso, eles aprendem, né, a ter uma certa rigidez. E se os filhos, né, o acompanham, eles acabam absorvendo isso, tá? Então, existe uma diferença também nessa situação, mas tanto uma quanto a outra, se a menina é bem orientada, ela não vai, né, ter essa confusão aí, sabe? Então, isso eu gostaria de deixar claro também aqui. É bom a gente ter os dois lados, né? Porque aí qualquer coisa, não, é abusivo, não é abusivo. Não, às vezes o rapaz foi criado numa disciplina, né? Que às vezes tem assim, eu não gosto nada fora do lugar, eu sou pontual, né? Tem pessoas assim que são pontuais, não, atrasou um minuto, já não gosto. É uma questão assim de disciplinas também, que não chega a ser abusivo, é uma questão de conduta, né? É diferente, né? Isso. Vamos falar aqui, doutora Suzana, quem está com a gente, que está aqui na expectativa de falar o nome, e tem perguntas também. A Emília de Quadros está com a gente, um beijo, Emília. A Silene Teodoro Bortoleto, um beijo, Silene. Um grande abraço para todos vocês aí, da família. Rosana, peraí, deu uma pulada aqui. Rosana Serigati, um beijo. A Irene Mica Matos, boa noite, Irene. A Luciana, a pastora Luciana de Paula Silva, uma boa noite, pastora. Está com a gente, ela está falando um tema muito importante. É bom, é assim mesmo. A Zanardini, inclusive a filha dela, a Jaqueline, também é psicóloga. E hoje um grande abraço para a doutora Jaqueline, um beijo, já mandei uma mensagem para ela, mas mando aqui novamente. Está com a gente, inclusive, é noiva do doutor André, que esteve a semana passada com a gente. Temos o pastor Francisco, ele fala assim, Francisco Assis Petersen. Boa noite, sou o pastor Francisco. Muito boa essa live, muito esclarecedora. Que bom. Bom, né? A Miriam Batista, ela fala, verdade, perdi toda a minha vida hoje em dia, ela diz que tem medo de se relacionar. Frequentei muita delegacia da mulher, só
pai dos meus filhos. Hoje não apanho de ninguém, graças a Deus. Mas ela também fala essa questão do medo de se relacionar, né? Porque, assim, eu, durante 10 anos, eu tive um relacionamento abusivo, violento, e eu esperei 5 anos para poder me relacionar novamente, que é o meu atual casamento. Graças a Deus me trata muito bem. E, assim, mas primeiro, o medo era muito grande de voltar a replicar, né? Claro que as melhores coisas de tudo isso foram minhas 2 filhas, né? Que a doutora também conhece, que é a Conheço. parte boa, né? Tudo a gente tem que olhar também o lado bom. Mas esse medo também é algo que fica na mulher quando ela passa por um relacionamento abusivo ou até mesmo com excesso, com a violência. Isso realmente tem que ela tem que se cuidar e se curar, né? Com um tratamento. O que a doutora pode falar É, sobre isso? é importante ter colocado, né, é Rosemary, né? É a Não, a Rosemary que Miriam, perguntou. Miriam. Miriam Batista. É importante, assim, Miriam, você colocou que ficou com medo, né, de ter outro relacionamento, enfim. Tem muitas que realmente acontece isso e ficam sozinhas, muito medo, né, de se relacionar e acabam. Tem muitas que falam, olha, eu estou melhor sozinha. E para mim é mais seguro, enfim, porque elas se sentem confortáveis, se sentem seguras ali, né? Mas, primeiro, é preciso ter um cuidado com si própria, se conhecer e procurar cuidar de si própria, procurar ter um espaço para si, ter assim um carinho por si também. A pessoa precisa primeiro estar conectada, né, com ela e com as coisas que ela precisa e que ela gosta, para depois ela começar a se conectar com o outro. E outra, as pessoas são diferentes. É o que eu comentei hoje até com um atendimento, né? Uma pessoa falou para mim no atendimento que ela não confia em ninguém e que ela só teve problemas, né? E que as pessoas só fizeram ela sofrer e que hoje ela não consegue acreditar em ninguém. Aí eu perguntei para ela, e o outro lado? Você já passou pelo outro lado? Porque, né, você já tem uma certa experiência de vida, você também passou por um outro lado. Ah, passei, mas o lado negativo, ele ficou mais forte. As coisas ruins que eu passei com as pessoas ficaram mais fortes, né? Ou seja, ainda bem que ela está em tratamento, né? Mas, ou seja, ela passou aí um tempo da vida dela sem se relacionar, porque ela acredita nisso, ela acredita que não existe mais nada de bom. Mas temos que pensar o seguinte: nós somos seres humanos diferentes um do outro. E assim como tiveram pessoas que entraram, né, na vida, que fizeram até mal, isso acontece com todo mundo, nós também temos que valorizar as pessoas que fizeram bem. E que, se a gente acreditar, a gente pode ter, sim, pessoas que vão fazer melhores ainda, né? E não é só a questão, assim, de acreditar, é questão de você ver, porque se não aconteceu com você ainda, mas você vê que pessoas contam que aconteceram com elas. Sim. E aí a gente, eu acho que é um pouco de trabalhar a questão de crenças também, né? No que você acredita? Porque se você acreditar o tempo inteiro que não existe mais coisa boa, não existe mais ninguém que vai fazer bem, aí realmente você vai se fechar e você vai acreditar só nisso, e as coisas boas para você não, né, passam batido daí. São que muitas pessoas pensam. Então, é preciso o quê? O que é isso? Esse autoconhecimento, é você se conhecer e você começar a acreditar também no outro lado que existe, para daí você investir em outra pessoa, porque vale a pena. Com certeza. Dá para reescrever a história, né? Contar a nossa história. Sim. Né? Numa segunda oportunidade para outra pessoa, enfim. A Simone Bornato, parabéns, doutora Marcelene, guerreira, exemplo de superação. Eu procurei ajuda, como bem a doutora colocou. A gente precisa pedir ajuda, a gente não pode se calar. Sim.
Na verdade, doutora, a pastora Luciana diz, trabalho que Deus está aprovando. Obrigada. Ah, Sabrina Matos, Suzana querida, beijo para vocês, meninas. Conhece a Sabrina? Sabrina Matos, ela é do Boqueirão também. Linda, Sabrina Matos? Sabrina Matos. Ah. Elas te conhecem, pelo jeito, ela conhece. Ela também tem uma formação muito bacana também. Eu não me lembro de toda a formação dela aqui, mas é bem querida e mora ali é vizinha da doutora Suzana. Mesmo... Ah, sim. A Rosemary Nandes, ela diz, eu passei por um relacionamento abusivo e fiquei esperando 7 anos a pessoa mudar. Graças a Deus, saiu fora em tempo, antes de um feminicídio. E com certeza ninguém muda outra pessoa, a não ser que ela procure ajuda de Deus e que um psicólogo com muita ajuda e tem que querer mudar também. Frisando o que a doutora falou, a pessoa tem que querer mudar, a gente não muda a pessoa, a pessoa tem que começar a querer, né? Isso é muito importante. A Kátia Viviane, eu não sei se a Kátia Viviane é a mesma Kátia psicóloga que eu também mandei um parabéns para ela hoje. Se for, depois você me avisa. Kátia Viviane, muito esclarecedora, doutora. A Nalva Lima diz boa noite. O Ricardo Chomoelle também está com a gente. A Suzana Ramos está conosco. Boa noite, live maravilhosa. Oh, que bom. A Célia Moreira Rodrigues diz assim, gato escaldado tem medo de água fria. Eu também já vivi tantas coisas nos relacionamentos que hoje não consigo mais me relacionar. Não confio em ninguém. Olha só. É Célia, né? Célia Moreira. A Célia precisa rever os conceitos, né, Célia? Primeiro, tratar essa ferida, né? Primeiro ver isso e poder se tratar com carinho, principalmente, para depois começar a dar uma nova chance para você. Você precisa se dar uma nova chance, né? Para ser feliz. Nem todos relacionamentos são abusivos. A Regina Soares também, um abraço, boa noite. A Débora Alves Correia, que conversa agradável, estão gostando das conversas. Mas e as perguntas? Meninas, mandam as perguntas. Agora, doutora Suzana, eu gostaria de falar do outro lado, né? Que a gente, unidos por elas, já diz que é homens e mulheres unidos por uma causa só. Existe também o lado, né? Não é a maioria, onde a mulher também, né? Tem essa super proteção, aquele ciúme, aquela questão onde você está, o que você está fazendo. Às vezes também ao contrário, né? Às vezes, como eu também trabalho na parte criminal, os homens falam, não na grande maioria, que algumas mulheres, a minoria, utiliza a lei de forma errada, como se fosse uma ameaça. Olha, se você não fizer isso, eu vou fazer uma denúncia, enfim. Isso também é abusivo, né? E muitas mulheres, às vezes, também tomam o homem um controle muito grande também. Então, é importante que esse adolescente também tenha os devidos cuidados para não ter uma companheira que também haja dessa forma, né? Também os mesmos aspectos que a mulher observa no homem os mesmos aspectos que os homens também, qualquer idade, ou meia-idade, ou já maduros, são os mesmos aspectos ou é diferente, doutor? Os sinais. Foi interessante você também falar sobre isso, porque existe sim outro lado, tem. As mulheres, geralmente, quando tem a questão da possessividade, né, também do ciúme, a autoestima também, tá? Autoestima, insegurança, e também tem muitas meninas também, aí também já vai da educação familiar, que são acostumadas a terem todas as necessidades atendidas, né? Seja pelo pai, ou pela mãe, ou por algum familiar que faz a função, né, materna, paterna, atende às necessidades, né?
porque as meninas geralmente, é muito bonitinha, que linda, que princesa, né? Que boneca, né? Não quero que ela sofra, não quero que ela viva frustração, então eu vou fazer de tudo por ela e tal, e faz. E daí, quando chega na parte de se relacionar, né, essa menina, ela vai querer do outro a mesma coisa. Ela vai solicitar do outro a mesma coisa. E geralmente, para você ver como é algo que atrai, né? Ela acaba atraindo rapazes que são mais sensíveis e eles acabam atendendo essas necessidades e eles são agredidos, né? Tem muitos agredidos até fisicamente, tá? Imagina. Né? Eu já atendi casos assim, de homens, né, rapazes serem agredidos fisicamente e eles não terem coragem de... Eles não reagem. Sim, na verdade. Porque eles são sensíveis. Sim, claro, claro. Né? Deixando uma deixa, né? Até para esclarecer, porque assim, é um pouco cômico, né? Às vezes os homens falam assim, não, mas eu, na verdade, eu que apanho, né, da minha mulher, né? Eu que bato nela, eles brincam assim, porque agora eu quero criar a lei João da Penha, porque só tem lei de proteção para a mulher, então tem que ter a proteção para o homem. Aí a gente entra na parte jurídica que é diferente, gente. Não tem, Sim. claro, a lei de proteção do homem, que é o João da Penha, Maria da Penha. Porém, existe na legislação que é a lesão corporal. Então, a mesma penalidade que tem na Lei Maria da Penha, que protege a mulher, é a mesma penalidade àquela mulher que bate no homem. O único detalhe é que o homem, geralmente, ele não vai numa delegacia, como a doutora falar, olha, fui agredido pela mulher, né? Porque aí é uma questão muito mais cultural. Mas a penalidade é a mesma. Então, assim, a lei estão equiparadas. Então, não se sintam prejudicados, vocês homens, por conta disso, dizendo que a lei absorve todos os problemas das mulheres e eu fico desamparado. Não. Além de tudo, também há uma equipe que analisa se a pessoa está mentindo ou não, né? Então, não se preocupe com essa questão. Mas existe o oposto, a minoria, mas existe, como a doutora está falando. Existe. Caso, né? É fato, viu? Existe mesmo. E aquilo que eu falei, existe muitos rapazes, né, homens, que têm uma sensibilidade maior, sabe? Questão de educação, uma mãe muito amorosa, né, que cuidou muito, esse menino ficou sensível, né, e se tornou um rapaz, né, um homem mais sensível. É aquele oposto, né, do outro que que eu falei da questão da flexibilidade que tem que ter, né, que o outro não é porque ele não faz isso que ele seja abusivo, né, que ele não entrega flores, que ele não fica mandando mensagens, que ele não fica falando, né, eu te amo o tempo inteiro, né. Esse outro rapaz já faz demais isso, tá? Ele já faz demais isso. Ele é muito amoroso, ele gosta de mandar flores, ele gosta de mandar mensagens, ele gosta de comprar um bombom, ele gosta de agradar, e geralmente ele acaba se relacionando com mulheres totalmente diferentes dele, que muito pelo contrário, acabam abusando e até agredindo também, né? Porque no fundo é aquela questão assim do contrário mesmo, né? O que eu tenho, eu preciso encontrar em você. Então, se eu não tenho agressividade, você tem. Então, eu vou encontrar isso em você. Então, você vai vir para mim. Aí é que acontece, né? Então, o rapaz já é diferente da moça, que nós falamos no início, né? Da adolescente que não tem orientação, que ela se apaixona, né? E ela acaba ficando cega pela paixão, ela não ouve ninguém. O rapaz já é esse outro estilo. É muito carinhoso, ele gosta muito de dar carinho, mas ele também precisa de força. Como ele não tem essa força nele, ele vai encontrar numa moça que tenha. Se ele levar a sorte de encontrar uma moça de bom caráter, que ela tem essa força, mas ela vai unir e ajudá-lo, ok.
Mas se ele encontrar uma moça, por exemplo, que tem vários problemas aí emocionais, até comprometimentos sérios emocionais, né? Que a gente sabe, aí ele vai ter um grande problema. Entendi. Porque ela vai puxar dele, né? É aquele tipo que nada tá bom. Ele, você gosta de bombom de uva, vamos supor, bombom de uva. Gosto. Aí ela vai, entrega. Não, esse bombom de uva tá horrível. Por que você faz isso? Não traz isso aqui pra mim, não, por favor. Nada que ele faz tá bom pra ela. Nada. Ela quer sempre mais, ela quer sempre, ao contrário, colocar ele para baixo também. Pô, você não serve nem para comprar um bombom de qualidade para mim. Então tem esse outro perfil também, né? Um super tratamento, mas por outro lado não valoriza e ainda coloca a pessoa lá embaixo. Que daí é aquele caso da menina que é satisfeita em todas as necessidades. Os pais não querem que ela sofra, que ela tenha frustração, e eles demandam, né? Fazem tudo o que ela demanda. Eles satisfazem as necessidades e não deixam ela passar por nenhum sofrimento. Então, ela não vai querer isso depois, ela vai querer alguém que sirva ela, né? Assim como ela foi servida, né, muito tempo, ela vai querer alguém que faça isso. E se o menino ele já tem essa inclinação, ele vai fazer isso, e ele vai fazendo até se esgotar. E isso também é uma violência, né? Porque, veja, você está ali tentando fazer de tudo, agradar, e a pessoa nunca se agrada, é uma violência também. Aí entra na violência emocional, sabe? Sim. Violência emocional, popularmente falando, violência psicológica, né? Mas é uma forma também de abusar do outro também. Então, doutora, tenho duas perguntas aqui da Gisélia Cajueiro. Meu ex me fazia achar culpada por tudo. E hoje, após o divórcio, ele faz isso com minha filha, de 10 anos. Ela se sente culpada quando não faz o que o pai quer. Ela não pode dar a opinião dela, que ele fecha a cara e faz ela se sentir mal. O que eu posso fazer para ela não se sentir culpada? Essa pergunta é da Gisélia Cajueiro. Uhum. Pois aí já dá para ver que a menina está comprometida, né? A menina já está comprometida emocionalmente. Ela já tomou para ela as dores da mãe. Né? Algo que não se pode acontecer, mas já aconteceu. Então, assim, isso não é dela, isso é teu, né? Isso é da mãe. Então, precisa, primeiro, o que eu oriento? Que tente levá-la num tratamento em psicologia, que ela está precisando, já está instalado, né? Nada que você possa falar para ela não vai aceitar, ela já tomou para si uma dor que não é dela, porque ela é filha. Então, por que ela se importa tanto com o pai, né? Enfim, faltou aí, dele nem se fala, porque ele realmente não tem condições de passar um suporte para ela, mas faltou talvez um esclarecimento, né, do lugar dela, que o lugar dela não é esse. O lugar dela é como filha. E como filha, ela não tem obrigação de satisfazer se o pai está com o semblante triste, se o pai está com o semblante, né, aborrecido, né, não tem o que fazer, né? Mas eu acho que se você puder, né, levá-la, né, para fazer um tratamento, seria o mais adequado. A outra pergunta é da Dalva Lima. Fiquei casada há 9 anos, nós dois éramos da igreja, ele evangelizava. Eu apanhava e era violentada, sofria todos os abusos que imagina, até financeiro e traições. E me separei faz 1 ano e estou com a medida protetiva. Comecei a namorar 2 meses com um moço bom, mas não estou conseguindo. Eu choro muito ainda. Eu estou sempre
sabotando a nossa relação? Eu tenho vontade de ficar sozinha. Nalva Lima. Uhum. Aí dá para ver, né, Marcilene, que ela ainda está bem machucada, né? Ela não cicatrizou a ferida ainda. Ela está levando para esse segundo relacionamento o que ela viveu no primeiro. Só que assim, é preciso olhar que hoje você é diferente. Hoje você não é a mesma lá de trás. E esse rapaz que você está não é o seu ex-marido. É outra pessoa. Você tem que olhar para ele como outro ser humano. Ele não quer dizer que ele vai fazer a mesma coisa. Por quê? Você pode, de repente, perder uma pessoa que vai te fazer muito bem. Sim. E aí, né? Então, você precisa atualizar que hoje você é outra pessoa, hoje você, com certeza, está mais forte, está mais... com a autoestima, ela deu uma melhorada, porque você conseguiu outro relacionamento, diferente até, né? Isso ajuda na autoestima, mas você vê que hoje os tempos são outros, não é a mesma coisa, tá? Sim. Então, procura atualizar a situação, procura olhar para o teu relacionamento hoje, deixar para trás aquele. Eu sei que é difícil, porque sempre vem algumas dúvidas, né? De que, nossa, no primeiro relacionamento eu acreditei tanto, eu quis tanto e aconteceu tudo o que aconteceu. Ainda mais vocês dois sendo né, cristãos, porque pensa-se, né, de repente, que você olha lá, um cristão, ele não vai me fazer mal. Nossa. E de repente acontece. Então, aí vem muitas dúvidas, né? Mas é preciso olhar para o que está acontecendo agora, tá bom? Olha para o teu... Desculpe, doutor, pode concluir. Olha para o relacionamento agora, para ele ele sendo a pessoa atual que está com você. O outro já passou, você já conseguiu sair. Então, né? E essa questão de vontade de ficar sozinha, aí precisa ver o que está acontecendo. De repente, um tratamento, alguma coisa assim que te ajude, porque como que você está com uma pessoa, mas você tem vontade de ficar sozinha? Sim. Né? Fica assim, uma situação assim que não se enquadra, não casa, porque geralmente quando a gente quer ficar sozinha, a gente fica sozinho, a gente não consegue ninguém. Quer dizer, por que então que essa pessoa está com você se você quer ficar sozinho? Aí você precisa avaliar, né, essa tua vontade, precisa tratar isso, na verdade. E eu estava lembrando até de um exemplo, assim, uma analogia a esse caso, é quando você vai no mercado, não sei se a doutora concorda, você pega ali 2 sacolinhas, leva na mão. Aí você fala, não, é leve essas sacolinhas. Aí só que você esquece que a sua casa, você está a pé, é a cerca de 15 quadras. Então, aquela sacolinha, nos primeiros 2 quadras, você consegue levar. Mas quando está chegando lá na 7ª quadra, na 8ª quadra, você já sente aquele peso e você fica carregando ele. E você não consegue se livrar até chegar em casa. Então, o que eu percebo, não sei se aplica essa analogia, doutora, pode me corrigir, ao caso da Nalva, ela ainda está carregando aquele relacionamento dentro dela, né? Aquele peso, aquela... E ainda por cima comparando com medo de sofrer tudo de novo. Não sei se a analogia é correta, doutor, pode me corrigir. Não, tá ótimo, porque é a diferença, né? Não é a mesma pessoa. E assim, veja que ela encontrou, pelo que eu li ali, uma pessoa totalmente diferente, pelo que ela escreveu ali. Agora ela precisa trabalhar essa autossabotagem, né? Que ela pode acabar, de alguma forma, se ela não cuidar, pode acontecer dessa pessoa não compreender esse lado dela e ela acabar sabotando esse relacionamento, né? Uma pessoa que poderia fazer bem para ela e ela acabar não recebendo isso para ela. Então, precisa pensar muito nisso. Que bom que ela fez a pergunta, para ela já começar a pensar nisso, para não ter sabotagem real, né?
De repente não perder essa oportunidade de recomeçar Sim, isso. sim, não perder a oportunidade. Mas vai dar tudo certo. Vai com certeza. Vai dar tudo Tem certo. Lival, Livanilda Xavier está com a gente. A Simone Bornato, doutora Suzana, muito querida e competente. Muito boa, Obrigada. merecedora. A Miriam concorda, verdade. A Gisélia Cajueiro falou, obrigada, doutora, vou procurar uma psicóloga para ela. No caso da filha. Isso, é bom. Obrigada. A Silvia acabou de chegar aqui, Silvia Tomás. Boa noite, doutora Marcilene e doutora Suzana. Gostaria de saber como agir quando o companheiro não é recíproco em nada e não aceita ouvir opiniões. Só há cobranças. É. É aquela situação que eu falei do homem que ele não teve, de repente, uma educação, uma orientação para dar mais carinho para alguém, ele não sabe dar o que ele não recebeu, né? Ela não coloca aqui, né, em relação à família, enfim, mas eu vou passar. Pode ser, né, Silvana, que ele venha de um meio familiar onde ele não recebeu muito carinho, onde ele não recebeu muita, né, muita afeição, e ele não sabe dar isso, ele só sabe cobrar e só sabe esperar algo de você. Olha, nesses momentos, a melhor tática é o diálogo, é você chamá-lo para conversar, assim, de uma forma bem amistosa, tá? Nunca cobrar, porque ele já está cobrando você, então se você começar a cobrá-lo, daqui a pouco vocês não vão aguentar ficar no mesmo teto, um cobrando de um lado, outro cobrando do outro, né? Então, é chamá-lo e colocar a tua situação, colocar, olha, para mim está difícil, eu estou ficando triste, eu estou ficando em dúvida, eu não gostaria que fosse assim, eu gostaria que o nosso casamento desse certo, então, eu gostaria de ver com você o que nós podemos fazer para mudar isso. As atitudes dele não vão mudar, Silvana, porque provavelmente é uma educação que ele teve, mas se ele tiver a flexibilidade de te ouvir, pelo menos ele vai colaborar com você, o que já é muito bom, porque cada um tem uma forma de dar carinho, né? Tem muitos que não sabem dar carinho falando e nem agindo, mas naquela situação difícil que você precisar, ou talvez que você já precisou, não sei, ele demonstrou da forma dele, né? Demonstrou, por exemplo, se preocupando, né? Correndo atrás, enfim. Mas a melhor tática é o diálogo, né? Chama ele para conversar e coloca o teu lado para ele, porque precisa ter isso com o casal para poder as coisas começarem a fluir, tá bom? Eu não consigo te dar uma resposta mais clara em relação a ele, porque você só colocou ali que ele não é recíproco, né? Então, me faz pensar que tem a ver com a educação dele, me faz pensar que ele não sabe dar o que ele não recebeu, mas ele espera de você, então tem que ter um diálogo aí com ele, tá bom? Perfeito. Doutor, tem uma outra situação que também é diferente, inclusive eu atuo também na parte de família, divórcio, eu sempre questiono as pessoas, olha, realmente, não tem chance mesmo, você chegou a essa decisão mesmo, tanto para o homem quanto a mulher, eu acho que só o divórcio é a última fase mesmo, quando não tem possibilidades. E essa pessoa, essa mulher, ela me procurou uma vez, e passou um ano, ela tentou reativar e nada. O que acontece? O marido dela, eles têm uma empresa, só que assim, ele não faz, ele não, digamos assim, não coopera na empresa de uma forma efetiva. Ela, na verdade, faz tudo, porque como ele não é muito participativo, mas por outro lado, quando na presença de outros funcionários, ele humilha ela, fala que isso é aquilo na presença de outros funcionários, e ela é uma pessoa que, assim, tímida, tudo, ela se sente muito mal.
Mas, por outro lado, assim, analisando todo o contexto, o que se percebe, assim, eu sem ser psicólogo, eu percebi é que ele não se realizou profissionalmente e acaba aquela companheira, ele não fica feliz com aquela companheira que está à frente da empresa, eles estão crescendo juntos. Ela fala assim, poxa, não, nós estamos crescendo juntos, tudo que eu faço aqui é para nós. Ela sempre traz ele para perto, mas ele, assim, às vezes quer trabalhar, às vezes não quer trabalhar, ele, tipo, faz corpo mole e acha que, na verdade, ela, digamos assim, coloca ela sempre para baixo, seja diretamente para ela, e é sempre negativo. E ela muitas vezes tem que estar tomando a frente por conta que ele fica parado e parece que fica torcendo para as coisas não darem certo. Isso também a gente comentou anteriormente que é um outro perfil, né, de um relacionamento abusivo ao ponto de que a própria companheira ele se vê como se fosse uma inimiga, né, não uma companheira. O que a doutora poderia falar mais tecnicamente? Eu falei de uma forma bem popular, né? Mas gostaria dessas considerações sobre esse aspecto. Aí a gente percebe assim muita insegurança e a autoestima dele também baixa, o medo que ele tem que ela se sobressaia, né? E então ele tenta deixar ela para baixo e tem muita manipulação, tá? Também né, nessa reação dele, nesse comportamento dele tem muita manipulação, tá? Então eu acredito que não tem diálogo com uma pessoa assim, sabe? Porque assim existem assim pessoas que têm personalidade narcisistas, tá? O que é personalidade narcisista? A pessoa não tem empatia pelo outro, tá? Ela não tem assim, ela não consegue ver o lado do outro, ela só vê o lado dela. E aí vem as exigências, vem as cobranças, e tudo em função dela, e as manipulações. E assim, o outro que está do lado, ele é sempre agredido de forma o quê? Emocional, que é a agressão psicológica. Não existe assim nem agressão física, mas a agressão emocional, que é deturpar tudo que a pessoa faz, colocar a pessoa para baixo, né? A pessoa não tem, é como se a pessoa não tivesse valor. E se a pessoa entrar nesse jogo, a pessoa acaba realmente se sentindo assim. A pessoa, ela acredita que ela não tem valor, ela acredita que ela é errada. Aí vem a manipulação, tá? Que sempre ele vai colocar como se ela fosse errada, ela que está fazendo errado. Ah, mas eu quero que você participe. Ah, tá, mas eu vou participar. Você quer mesmo que eu participe? Porque, né, sempre coloca assim em dúvida, em xeque o que a pessoa está fazendo. Então a pessoa ela se sente mal, ela acha que ela é errada e aí ela começa a ter inseguranças, né? Então ela tem que tomar cuidado para ela não entrar nesse jogo. E é muito difícil, viu? Assim, esse tipo de pessoa, como eu falei, não tem empatia e é muito difícil desenvolver depois, né? Então, eu não sei como é que está o processo dela, se ela está assim com desejo de separação, como é que está isso? Ela já se definiu, ela não quer mais. Por conta disso tudo, ela já se definiu, mas ainda estão no mesmo ambiente. Estão acertando questões de bens, essas coisas assim, mas está no mesmo ambiente. Ela sofre diariamente até tudo se resolver. Mas ela já se definiu. Isso para ela é bom, viu? Porque não tem assim muito o que esperar dele. Não tem muito o que esperar, porque pelo que você me falou, me parece assim, realmente é falta total de empatia. Então, para ela, nossa, é muito, muito ruim, sabe? Para a pessoa que está do lado, né?
Sim, verdade. Então, não tem outro jeito mesmo. Tem que ter, para a saúde emocional dela, para a preservação até da vida dela, vai ter que ter isso mesmo. Mas tem uma hora que tem que ter uma escolha, um basta, né? Até mesmo pelo amor próprio, né? Tem que se valorizar. A doutora porque chega um... Pode falar, querida. Oi, pode falar. Não, pode falar. Eu só estava concluindo mesmo a situação dela, porque tem, assim, chega um momento que a pessoa não, se ela continuar, é a saúde mental, é a saúde emocional dela que está em jogo, né? Sim. É a preservação dela que está em jogo. Realmente ela estava ficando com problemas de saúde. E realmente isso está acontecendo. Problemas de saúde graves por conta dessa situação. E ela chegou a esse ponto final, assim. Ela está com problema de saúde? Foi tratamento, ela já teve cirurgia, já fez... Está com problema de saúde? De saúde. Sim, porque acabou internalizando, né, esses problemas e com esse ambiente todos os dias. E aí ela chegou ao ponto de dar o basta, porque realmente ela já tentou. Não foi aquela... Ela já tentou de tudo, né? Igual tá falando aqui a Silvana tá falando assim, que não há possibilidade de dialogar. Estou esgotada, há muitas separações e não muda em nada. Agradeço pelos conselhos. Em relação a isso... mas pode falar. Se quiser acrescentar, fique tranquilo. Só respondendo a Silvana, então ela já complementou ali que não tem nem como diálogo, né? Não. De maneira alguma. Está esgotado. Pelo jeito também ele ficou inflexível, aí fica difícil mesmo, Silvana. A mesma coisa, então eu te falo a mesma coisa que eu falei agora do caso anterior. Cuida da tua saúde emocional e saúde física, tá? Às vezes, a gente tem que deixar certas coisas em prol do nosso bem-estar, em prol da nossa sobrevivência. Se está mexendo aí demais com a tua vida, mexendo com a tua saúde mental até, enfim, outras questões aí que podem levar você a situações assim penosas, até que a gente sabe, né, de situações muito difíceis, às vezes é melhor abrir mão, sabe? Nós somos a favor, claro, de que se lute, né, pela vida a dois, se lute pelo casamento, enfim, mas se há, assim, ameaça à própria existência, não estou nem falando de tanta existência física, mas a existência emocional, até espiritual, né? Sim. Se há uma ameaça, então, às vezes tem que abrir mão, tá? Foi bom você ter dado essa resposta, porque na tua pergunta anterior eu não sabia realmente o que estava ocorrendo, né? Se era questão de educação dele, ou se era, assim, uma insegurança, que daí, com diálogo, se a pessoa tem uma flexibilidade, ela escuta e ela resolve se desarmar. Mas pelo que você está colocando ali, já está, assim, bem flexível, ele já não tem, assim, uma abertura para você, né? Aí realmente fica difícil, tá? Então, eu acho que você deve se preservar, tá bom? Doutora Suzana, a conversa está muito boa, a gente queria ficar mais tempo, já estamos 1h26. Sim. Eu queria fazer só mais duas perguntinhas dentro do nosso contexto do movimento Unidos por Elas. A doutora Suzana esteve com a gente no dia 24 de março, na Praça Santos Andrade, e ela teve a experiência de atender pessoas ali que estavam passando, que estavam passando, né, problemas de relacionamentos abusivos, enfim, vários sérios de problemas que ela atendeu ali voluntariamente. Quero desde já agradecer mais uma vez. Inclusive, sentamos, né, doutora Suzana, para fazer um projeto que era maravilhoso. Esse projeto a gente queria ir, né, queremos, nós vamos só passar toda essa questão. Sim, só passar a pandemia.
e a gente vai colocar isso em prática. Nós já sentamos um projeto muito bacana de levar os adolescentes, tanto as meninas quanto os meninos, esse trabalho de prevenção, né, de alerta a relacionamentos abusivos. Então, assim, essa é a nossa ideia, e a gente nem imaginava que ia fazer uma live sobre isso, mas a ideia era ir às escolas, tanto privadas como públicas, e fazer esse bate-papo, essa roda de conversa com meninas e meninos, para poder alertar, prevenir relacionamentos futuros, porque a prevenção é a melhor coisa, porque a gente, do modo racional, a gente vai chegar realmente a uma conclusão e evitar até mesmo um relacionamento, e depois desse relacionamento gerar filhos, enfim, um problema assim maior, né? Então, isso é muito bacana, e eu sei que a doutora Suzana, né, estamos juntos, né? Quando tudo acabar, a gente vai dar continuidade a essa parte. Sim, com certeza. A Associação das Mulheres para a Paz Mundial faz também um trabalho de educação de caráter com os jovens. É muito bacana também. Se tiver oportunidade, eu vou lhe apresentar, não sei se no dia do evento a gente teve a oportunidade de apresentar a liderança, mas a gente pode unir esses dois projetos, que vai ser maravilhoso de poder trazer essa prevenção. Mas para terminar com essas duas perguntas, assim, eu queria perguntar para a doutora a questão, seja homem ou mulher, também tem a questão da baixa autoestima. Existe tratamento para isso na psicologia, de resolver? Porque tem, né, como eu falou, tem os dois lados da moeda. Não é só a mulher que sofre isso, os homens também. Há um tratamento na psicologia para isso, para cuidar da autoestima dessa pessoa? Com certeza, com certeza. Veja, nós trabalhamos assim, de forma bem unida até em relação a isso, porque não só eu, como vários dos meus colegas, nós temos situações assim clínicas, né, de pessoas que precisam realmente de uma ajuda, precisam de amparo, precisam assim de estarem sendo acompanhados mesmo, né, nessas situações, porque muitos não têm conhecimento do que está se passando consigo mesmo. Muitas pessoas ficam confusas, ficam com muito medo e acabam se fechando. E quando essas pessoas têm a oportunidade de abrir, de colocar, de estar assim com um profissional que acolha, que ajude, essa pessoa descobre o quanto ela precisa assim de um amparo, né, e até de um caminhar assim que leve ela a pensar diferente, porque nós desenvolvemos várias crenças, né? Então, as crenças iniciais que nós desenvolvemos são as que vão comandar as nossas ações, e muitos não sabem disso. E, claro, existem várias alternativas, assim, em relação a tratamento terapêutico, tratamento individual, até em grupo, né, dependendo da demanda da pessoa, que vai ajudar. E, realmente, se a pessoa ela for bem acompanhada, né, não só terapeuticamente, mas também até com o meio familiar, enfim, o que permeia essa pessoa, com certeza ela sai disso. Por isso que é importante o trabalho de prevenção. Muitos não têm o conhecimento de si, né? Não sabem o que elas carregam em si. Então, elas precisam de uma prevenção, de um acompanhamento para que elas conheçam e elas saibam, não, eu estou realmente pisando aqui e aqui não está sendo bom para mim, né? Então, eu tenho oportunidade de sair, né? Eu percebo assim, quando eu atendo adolescentes, jovens, né? Que eu atendo muitas jovens, que elas têm muitos problemas de relacionamento e muitas dúvidas, principalmente, eu fico muito feliz, muito satisfeita quando eu vejo essas meninas saindo dessas situações, sabe? Elas chegando para mim falando, olha, eu cheguei à conclusão de que realmente isso não é bom para mim e eu estou saindo. Como eu vi aqui, né, a pergunta da Silvana,
e depois ela passando ali, que ela gostou dos aconselhamentos, enfim, das dicas que a gente está passando, porque são coisas que abrem novos caminhos para a pessoa. Então, precisa realmente desse trabalho. Então, e eu acho muito importante essa live, até para as pessoas que estão ouvindo, vendo, vindo, que também eu acho que abre um leque para as pessoas, né? Pode não ser a pessoa que está aqui ouvindo, mas ela conhece alguém que de repente esteja passando por isso, ela conhece um parente e ela pode passar, olha, você não precisa passar por isso sozinho, sozinha, né? Por isso que é importante realmente esse trabalho. E tem sim, tem como reverter a situação, sim. Ai, que ótimo. E não, né, não vou entrar em detalhes, mas hoje a doutora Suzana realmente superou uma situação muito difícil, que daria uma matéria para outra live, né? Hoje a Sim. Suzana, ela sorri, tem esse sorriso maravilhoso, né? Opa! Essa pessoa de bem, essa pessoa Verdade. profissional competente, mas deu a volta por cima de uma situação muito delicada, né? Foi. E não só como profissional, mas também como mulher. E hoje ela usa, né, toda essa bagagem que ela teve no passado, foi muito crítica, assim, foi uma situação muito. Eu conheço a doutora há muitos anos, e aí a gente, quando sentou para falar do projeto das escolas, ela me contou o que ela passou, né? Logo quando estava começando a faculdade, e eu fiquei assim impactada. E a pessoa vai ficar curiosa, vamos deixar para outro dia. Mas hoje ela tem esse sorriso maravilhoso, esse alto astral, porque ela superou tudo isso. Ela é uma prova viva de que há a possibilidade de reescrever a história de vida. Né? E isso é muito bacana, né? Tudo que eu falei aqui claro, tem a ver com a psicologia, com tudo que a gente atende, né? Todas as histórias que a gente ouve, todas as superações que eu já vi de pessoas que conseguiram mudar suas vidas, né? Pessoas que é uma grande satisfação para a gente. Acho que o maior prêmio para a gente é esse, né? O maior salário, na verdade, é esse, né? Você vê a pessoa te falando, olha, eu superei, eu consegui, eu dei a volta por cima. Então, o que eu falei tem a ver com os atendimentos, tem a ver com a própria ciência, mas, principalmente, tem a ver com a minha vivência também, como a Marcelina está falando. Tem a ver com a minha vivência. Agora, não há tempo para explicar, né? Mas, realmente, eu passei por uma situação muito complicada e posso dizer para vocês que consegui superar. Né? Então, a gente sabe que quando a gente acredita, quando a gente quer alguma coisa, a gente supera. Você está aí com a tua preocupação, né? Muitas pessoas fazendo perguntas, muitos numa situação crítica, difícil, mas você tem que acreditar, você tem que correr atrás, você precisa se cuidar, pensar em você principalmente, e acreditar que as coisas podem mudar, como aquela pergunta que foi feita, né, daquela moça que teve lá o relacionamento de 9 anos, não deu certo, e daí ela está com outro relacionamento. Eu também passei por isso, eu sei como é que é. Por isso que eu falei, olha para o atual, não fica olhando para trás, né? Não fique lembrando de trás, olha o que está acontecendo agora, veja que a outra pessoa não é a mesma, porque realmente a gente acaba se sabotando. Mas supera, né? Tudo a gente supera, né? Bem lembrado. E a Maria Alva estava justamente falando sobre isso, que ela tem baixa estima. E a doutora já respondeu, né? Principalmente procura um profissional, né? E você vai conseguir superar. Você já tem, né, a resposta ali que um profissional competente é muito importante para te acompanhar. Muitas coisas a gente não consegue sozinho, a gente tem que pedir ajuda. E a última pergunta para a gente finalizar essa live maravilhosa, todo mundo está aqui falando parabéns, doutora. A Débora falou assim, excelente proposta de projeto que a gente tem de levar para as escolas esse trabalho preventivo de alerta a futuros relacionamentos abusivos, seja para adolescentes, meninas ou meninos, mas é importante isso. E a última pergunta, a doutora sabe que nosso projeto
Unidos por Elas, visa a questão da família, né? Que também é um grande objetivo da Associação das Sim. Mulheres para a Paz Mundial, a paz na família, o esteio da sociedade à família. Então, nós queremos tratar das mulheres, como eu coloquei no começo, ver a questão das crianças, para que não tenha reflexo no desenvolvimento escolar dessa criança, e, por outro lado, também a gente tem a saída do tratamento do homem. Agora, uma pergunta técnica aqui para a doutora Suzana. Há uma possibilidade desse homem que tem um relacionamento abusivo, que é violento, que tem esse comportamento totalmente oposto àquela pessoa que o ama, que trata, que é a mulher dele, e é agressivo. Existe dentro da psicologia um tratamento para que ele mude de comportamento? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, é a mesma coisa quando se tem um tratamento para dependência química, né? Quando você olha um dependente químico, muitas pessoas acham que não tem jeito para aquele dependente químico, né? Realmente, a gente olha uma forma seletiva. O que eu quero dizer com forma seletiva? Depende do querer da pessoa. O dependente químico, ele só sai do que ele está vivendo quando ele quer. Por mais que ele seja levado, né? Tem tratamento para ele. Mas se ele é levado para esse tratamento contra a vontade, ele não quer, mais cedo ou mais tarde ele vai abandonar ou ele não vai corresponder ao que está sendo passado ali. A mesma coisa essa pessoa, tá? Se existe um querer, por exemplo, ele está fazendo aquilo por uma falha de educação, né? Lares desestruturados, a gente sabe que tem muitos lares desestruturados. Você lembra, né, Marcilene, que eu fiz um trabalho no Educandário São Francisco? Sim, né? Eu ia lá, né, e outras pessoas junto, e então lá nós atendíamos meninos assim, né, que tinham históricos de muita violência na casa, histórico de abandono, tá? Histórico de até passar muita necessidade até o extremo. Muitos que estavam lá naquela situação, claro que tinha alguns que tinham seus problemas, né, de personalidade, que não entra no mérito aqui, mas eu vou entrar no mérito daqueles que estavam lá, porque tinham estado em lares desestruturados. Então, eles acabavam cometendo delito. Só uma né? observação. Sobre o educandário. Educandário é onde ficam os jovens infratores, né? Que eles estão ali cumprindo, né, uma medida socioeducativa. Então, eles estão, em tese, presos, e aí a doutora Suzana fazia o acompanhamento com esses jovens. Né? Tem muitas pessoas que não sabem o que é educandário, só para frisar. Desculpe. Tá certo. Não, obrigada. Então, eu só estou fazendo um paralelo para entender que muitos estão numa situação assim porque tiveram lares desestruturados, então eles precisam só de uma chance. Sim. Né? Uma chance que se dá para essa pessoa, a pessoa agarra e ela consegue uma mudança quando ela quer. É a mesma coisa, então se essa pessoa ele tem vontade, ele quer, mas ele não consegue sozinho, mas se ele tem uma ajuda, por exemplo, a esposa oferece uma ajuda, né, de que quer ficar ao lado dele, quer ajudá-lo, e ele diz sim, aí ele consegue, né, porque suporte para isso ele vai ter, porque existem tratamentos para essa situação, que são tratamentos de psicoterapia, dependendo de psiquiatria, mas existe, mas tem que ter o sim da pessoa, tá? Isso é primordial, sem o sim da pessoa, aí tem que esperar um pouco, né? Mas existe, sim. É o querer, né? O querer. Sim. Mas só para o último comentário aqui,
da Rosângela Seregati. Parabéns pelos projetos e iniciativas que farão para a prevenção, começando pelos adolescentes nas escolas, pois nada melhor que as pessoas experientes como vocês para mostrar as melhores formas de agir nos casos de relacionamentos e quanto são abusivos. Um alerta excelente. Parabéns, doutora Marcelene e doutora Suzana. Muito obrigada, Rosângela, por esse comentário. Quero agradecer imensamente à doutora Suzana e quero, antes de dar as considerações finais para a doutora Suzana falar, eu gostaria de fazer um convite. Como a doutora falou, você, de repente, você homem, que tem esse comportamento agressivo e tem o desejo de mudar, procure o projeto Unidos por Elas. Nós temos homens que estão dispostos a conversar com vocês. Nós temos mulheres também, mas nós temos homens, por isso que é Unidos por Elas. São homens e mulheres que têm capacidade, os capelães, que têm capacidade, profissionais, voluntários, que a gente pode, de certa forma, ajudar você a procurar ajuda, ou se a gente puder ajudá-los, ouvi-los, nós estamos à disposição. E você, mulher, que está no relacionamento também abusivo, você também pode procurar o projeto Unidos por Elas, que o nosso WhatsApp é o 987010686. Gostaria de colocar também aí o pessoal da produção, tanto para homens e mulheres que precisam de ajuda, querer uma ajuda. E há momentos que a gente não consegue sozinho, nós precisamos de ajuda. Se você tem esse querer, nos procure, tá? Também vamos colocar o telefone da doutora Suzana, que ela é uma excelente profissional. Posso dizer para vocês que já tenho amizade com ela. Obrigada. Ela faz um atendimento num valor acessível. Ela tem um atendimento particular. É um valor acessível. Procure ela, um profissional competente, um trabalho humanizado e uma psicóloga de experiência vastas, né? E além de tudo isso, também já passou na pele, né, esse relacionamento abusivo e quase, graças a Deus, não foi muito mais grave, né? Porque ela detectou antes. Mas quero agradecer imensamente a doutora Suzana e a produção vai colocar os telefones unidos por elas e também da doutora Suzana, caso vocês queiram. Tá? Também quero mandar um abraço para o Nivaldo, que está com a gente, a Silvana, agradeceu a pergunta, e as suas considerações finais. Obrigada, doutora Suzana. Desculpe a questão do tempo, eu sei que você trabalhou hoje o dia inteiro, mas o bate-papo foi tão maravilhoso. Vamos voltar mais, o pessoal ficou curioso dela, então, e sabe, com uma outra oportunidade, a gente vai estar juntos. Quero deixar a palavra final para a doutora Suzana. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, Marcelene, pela consideração, tá? Eu acho muito importante esse trabalho que você está fazendo em prol, assim, das pessoas que necessitam tanto disso, porque a gente que passou por essa situação, tanto você contou também tua história, né? A gente sabe como é bom saber que existe um respaldo, né? Existem pessoas que podem ajudar, que podem estar ali preparadas. Então, esse trabalho de vocês é muito importante. Eu me sinto, assim, honrada de estar aqui hoje, né? Para mim é uma satisfação e eu fico feliz em saber que posso estar ajudando. O meu interesse é especialmente em ajudar. Através das dúvidas das pessoas, né, que perguntaram, através da curiosidade até, enfim, eu espero ter ajudado. Meu principal objetivo aqui é ajudar as pessoas. Espero que, pelo menos, assim, algumas dúvidas eu tenha esclarecido e tenha aberto aí algum horizonte para alguém, né, porque aqui essa live é uma abertura, na verdade, né? Daí vai ter abertura, meio e fim, né? Então, aqui é abertura para que as pessoas possam ter assim, uma nova oportunidade, ter novas portas aí para elas mudarem, principalmente mudarem os pensamentos,
tá? Então, eu agradeço aí pela atenção de todos, pelas perguntas, agradeço pela consideração e agradeço também por todos que estão aqui ouvindo o que eu passei. Ai, nós que agradecemos e temos que marcar um dia, eu faço questão, né, em nome do projeto Unidos por Elas, Associação da Mulheres para a Paz Mundial, levar pessoalmente um certificado de honra ao mérito para a doutora Sabrina, obrigada. para o doutor André, que esteve com a gente aí, e todos que estiveram no dia 24 de profissionais na área da psicologia, mandar um abraço para todos eles. E quero agradecer imensamente a você que também está nos assistindo do começo até o fim. Compartilhe, vai estar gravado essa live, que vai ajudar muito. O objetivo da doutora Suzana aqui foi cumprido, ajudou muitas pessoas e vai ajudar muito mais, porque vai estar gravado. Que bom. Muito obrigada, um grande abraço para o seu esposo, para sua mãe, toda a sua família. Obrigada. Um abraço a todos, uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada à equipe técnica também que está com a gente. Um abraço, um beijo virtual para todos. Até mais e para todas. Um abraço. Beijo. Até mais. Obrigada, doutora. Um abraço. Obrigada.